Bora falar agora sobre o Corinthians, que eliminou de novo o Palmeiras, numa quarta-feira especial para o torcedor alvinegro. Não bastasse a vitória contra o grande rival e a segunda eliminação imposta ao Palmeiras na temporada, o Corinthians já havia vencido também na final do Campeonato Paulista. O Verdão viu outros rivais, como o Flamengo e São Paulo, serem eliminados. Timão, que também embolsou 4 milhões e 700 mil como prêmio pela passagem às quartas de final, assegurou a manutenção do Dorival Júnior como técnico e também segue vivo na última competição na qual ele tem chance de brigar por títulos na temporada no Campeonato Brasileiro. Dá para cravar que o Corinthians não se sagrará campeão. Muita provocação e zoeira entre torcedores corintianos, jogadores e até o próprio clube. Em suas redes sociais, o Corinthians fez uma série de provocações ao Palmeiras. Já os vídeos divulgados pelos atletas no vestiário depois do jogo mostraram muitas zoeiras, memes, enfim. Teve o Rian, o Garro e o Martínez até extrapolando um pouquinho, mas diante da euforia alvinegra acho justificável. Só para completar, Corinthians e Palmeiras fizeram 4 partidas de mata-mata nessa temporada. O Palmeiras não conseguiu marcar nem sequer um gol. Foi eliminado no Campeonato Paulista, ficou como vice-campeão no Campeonato Paulista, perdendo em casa por 1-0 e empatando 0-0 fora. Nessa Copa do Brasil, vitória do Corinthians por 1-0 em casa e vitória do Corinthians por 2-0 fora de casa. Essa foi a maior derrota no placar agregado de Abel Ferreira no mata-mata desde que chegou ao Palmeiras. Bora falar agora sobre o novo reforço do Corinthians. Timão, que havia contratado apenas Angileri na atual temporada, se acertou nessa quarta-feira para ficar com o Vitinho, atacante brasileiro de 31 anos de idade, desempregado desde que deixou o Al-Ettifaq da Arábia Saudita no mês passado. O acordo foi fechado por telefone entre o Fabinho Soldado e o próprio Vitinho. Inclusive, eu vi que não houve a participação de intermediários, exceto pelo representante do jogador. O Vitinho vai assinar até 2027 e vai ter um salário pouco superior a R$1 milhão por mês. Quando eu falo em salário, eu me refiro a salário, direitos de imagem e luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Importante contar que o Vitinho tinha proposta oficial para jogar no Fluminense, mas ele, nesse momento da carreira muito religioso, entendeu que não deveria permanecer no Rio de Janeiro. E foi o próprio Vitinho, que em meio a muitas especulações e seu nome ligado ao Corinthians, telefonou para o Fabinho Soldado. Ele tinha o telefone porque na temporada passada o Fabinho tentou sua contratação. Na oportunidade, o Vitinho preferiu continuar na Arábia Saudita. Agora, o Vitinho ligou para o Fabinho para falar: Fabinho, lembra que você me procurou no ano passado e eu disse que ficaria mais um ano por aqui? Agora estou voltando ao Brasil, não vou mais jogar na Arábia Saudita. Se você tiver a intenção de me contratar, já sabe o meu telefone. Negociação acabou sendo rápida, o acordo está fechado e o Vitinho deve ser anunciado em breve, até porque o Corinthians tem pouco tempo para registrá-lo. Na próxima segunda-feira acaba o período que o Timão tem para fazer uma quitação junto ao Santos Laguna de R$34 milhões, referente a uma dívida e condenação na FIFA por conta da compra de Félix Torres. Se o Corinthians não conseguir fazer o pagamento até segunda-feira, o Timão será proibido de inscrever novos atletas, até por isso a pressa para o registro do Vitinho. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que conseguiu a promessa de um dos seus patrocinadores em relação à ajuda. O Corinthians está desesperado atrás de R$34 milhões. É que vence no próximo dia 11 esse pagamento da bolada de 34 milhões para o Santos Laguna. O time mexicano foi processar o Corinthians por conta do atraso nos pagamentos da compra de Félix Torres. Em fevereiro, a FIFA deu ganho de causa ao time mexicano. Corinthians recorreu para a Corte Arbitral do Esporte e foi informado nos últimos dias que também perdeu a ação. Ou paga esses 34 milhões até 11 de agosto, ou vai sofrer o transfer ban, punição que o impede de registrar atletas. Não poderia vir no pior momento esse transfer ban, afinal de contas o Timão está no mercado em busca de até 4 contratações. E aqui vem a boa notícia: o patrocinador master do Corinthians procurou o clube para informar que aceita antecipar receitas. O Timão assinou um contrato de 3 temporadas no valor de R$309 milhões, R$103 milhões por ano. Para ajudar o Corinthians com esse fluxo de caixa e o pagamento emergencial dessa conta, a Esportes da Sorte já se colocou à disposição, disposta a antecipar dinheiro. O
presidente Osmar Stabile, antes de recorrer a esse dinheiro, está tentando convencer o Santos Laguna a aceitar um parcelamento. Eu acho difícil que essa história avance em relação ao parcelamento, até porque o Santos Laguna está por aqui em relação ao Corinthians. O Stabile está tentando mostrar que há uma nova diretoria, que o Augusto foi afastado. Por falar no Augusto, votação marcada para o dia 9 é quando o impeachment será votado. Só para completar, Ricardo Sgaio, lateral direito do Sporting, qualidade bem discutível, ele é até visto como um grande meme lá no clube português, tem negociações em andamento com o Corinthians. O Corinthians deixou claro que quer contratá-lo, mas com uma única condição, desde que ele rescinda seu contrato com o Sporting. Se tiver que pagar qualquer quantia para sua compra, o negócio está descartado. Em relação a atacante de lado de campo, Caio César, Vitor Sá e também Vitinho seguem na mira, mais negociações sempre complicadas até pela falta de dinheiro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora mudar de assunto e falar sobre um time de São Paulo e outro do Rio Grande do Sul interessados em atacante da seleção japonesa. Informação exclusiva, Koki Ogawa, 27 anos de idade, centroavante que pertence ao NEC da Holanda, negocia com 2 clubes brasileiros, só para você entender a circunstância. Jogador de destaque no futebol holandês e titular da seleção japonesa, temporada passada com 4 gols em 6 jogos nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Esse jogador decidiu sair do futebol holandês e vê com bons olhos uma transferência para o Brasil. O nome dele tem sido sugerido para times daqui pelo Fábio Barroso. E um time de São Paulo e outro do Rio Grande do Sul que não tiveram sua identidade revelada já abriram negociações. O NEC gostaria de vendê-lo por 2,5 milhões de euros. Eu soube que esse time paulista fez uma outra oferta, não quer pagar os 2,5 milhões de euros à vista, gostaria de um empréstimo com obrigação de compra caso metas sejam batidas. As tratativas estão em andamento. Assim que eu conseguir os nomes dos clubes desse time paulista e desse time do Rio Grande do Sul, conto para vocês. Só para explicar um pouquinho mais sobre a fase do Ogawa, além dos 4 gols em 6 partidas pela seleção japonesa, o centroavante disputou pelo NEC na temporada passada 26 jogos com 9 gols marcados. Está na Europa desde 2023 e é tratado como uma das maiores promessas do futebol de lá. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que encontrou um novo alvo na busca por um atacante de lado de campo. Trata-se de Caio César, jogador de 21 anos de idade, revelado na base do Curitiba e que pertence ao Al Hilal, time que já foi de Neymar, de Jorge Jesus. O Caio César nunca conseguiu decolar por lá. Na temporada passada, por exemplo, sempre foi muito mais reserva do que titular. Terminou a temporada com 20 jogos, 3 gols e 3 assistências. Bom driblador, tem técnica, tem capacidade, mas está, por exemplo, abaixo do Malcom, do Mitrovic e outros jogadores que integram o elenco principal do Al Hilal. A ideia do Corinthians para contratá-lo é fechar por empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Corinthians ainda pede que o Al Hilal ajude com parte dos salários. É que o brasileiro, apesar de muito jovem, tem salário bastante alto para a realidade nacional. Atleta que havia sido comprado do Vitória de Guimarães de Portugal por 10 milhões de euros. Só para completar, em relação ao Caio César, ele também é pretendido por times de Portugal e da França, o que aumenta a dificuldade e a dificuldade de obtenção desse negócio por parte do Corinthians. Para completar as informações do timão, contar que Sgaio, lateral direito do Sporting, atrelado ao Corinthians, tem fama não muito boa entre torcedores do Sporting. Ele é meio que um meme do clube. Não por falta de vontade, ele é extremamente dedicado, extremamente profissional e torcedor fanático do Sporting, mas é visto como jogador com menos qualidade do atual elenco esportista. Só para completar de vez, contar que o Corinthians fechou contrato de patrocínio com o Zé Delivery, contrato de 3 temporadas para um dos omoplatas. Negócio que vai garantir até dezembro 4 milhões de reais. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te contar agora sobre a pesquisa encomendada pela atual diretoria do Corinthians sobre a votação do próximo sábado, que vai definir se Augusto Melo sofre ou não o impeachment. Só para lembrar, 2 meses atrás, o Augusto foi excluído da presidência do clube pelo Conselho Deliberativo, mas essa decisão precisa ser ratificada pelos sócios. Até por isso há essa convocação para o próximo sábado. A pesquisa encomendada pela atual diretoria foi feita com os sócios do clube, aqueles que vão votar. É óbvio que uma quantidade nessa pesquisa é muito menor do que a quantidade de sócios que estão aptos para votar no próximo sábado. E aí o que eu ouvi de uma pessoa da atual diretoria é de que apenas 25% dos entrevistados demonstraram a intenção de votar para a permanência do Augusto Melo.
Dessa maneira, se o resultado se confirmar, o Augusto sofre um impeachment e é excluído de vez da presidência alvinegra. Para se salvar, o Augusto precisa de 50% mais um dos votos no próximo sábado. Por conta de todos os últimos episódios, dá para imaginar que a chance de o Augusto é pequena. Confesso que até me surpreendi com esses 25% da pesquisa encomendada pela atual administração. Essa pessoa do Corinthians com quem conversava e que me passou esses números afirmou que existe um contingente disposto a votar no Augusto, até porque ele empregou muitas pessoas na sua administração, conselheiros, sócios, além de uma série de outras benfeitorias, como a redução das mensalidades e um preço muito pequeno para a entrada de novos sócios. Tudo isso pode acabar tendo uma interferência, mas a julgar pelo caso Vaidbet, em que ele foi condenado. Primeiro, foi condenado não, ele foi indiciado pela polícia e pelo Ministério Público, e a Justiça o tornou réu por conta de lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. Vou ficar muito surpreso se o Augusto conseguir escapar do impeachment. Hora de notícia exclusiva, quero contar que o Corinthians negocia a possibilidade de uma troca nos name rights de seu estádio. Contrato com a Hypera Pharma, dona da Neoquímica, só se encerra em 2040, mas a partir de setembro haverá uma redução considerável no valor da multa rescisória. Hoje, para tirar a Neoquímica dos name rights do estádio alvinegro, seriam necessários 180 milhões de reais. A partir de setembro, essa multa cai para 70 milhões. E antes de gravar esse vídeo, conversando com um dirigente importante do Corinthians, ouvi o seguinte, abre aspas: existe sim chance de trocarmos os name rights. Estamos estudando as possibilidades. Se chegar a uma grande proposta, 3 pontinhos. Importante dizer que o Corinthians já tem procuras, já tem interessados, já tem empresas acenando com a intenção de pagar mais do que os 300 milhões de reais garantidos pela Hypera Pharma num contrato de 20 anos. Isso equivale a 15 milhões de reais por temporada. Muito pouco, especialmente se a gente comparar com o que conseguiu o Pacaembu, que fez um acordo com o Mercado Livre assegurando pagamentos de 1 bilhão de reais por um contrato de 30 anos. Acho natural que o Corinthians consiga cifras bem superiores a essas praticadas pela Neoquímica, que é quem dá seu nome ao estádio alvinegro. E diante da vontade do Corinthians em buscar mais receitas, não ficaria nem um pouco surpreso se a partir de setembro tivermos novidades sobre o caso. Para completar, contar que Ricardo Esgaio, lateral direito de 32 anos de idade, que pertence ao Sporting, foi oferecido ao Corinthians recentemente. Timão prefere não se manifestar sobre o tema, embora admita a necessidade da contratação de um jogador reserva por Mateuzinho. O grande ponto é que o Esgaio tem mais um ano de contrato com o Sporting, em Portugal, e haveria necessidade de investimento. Diante disso, precisando colocar dinheiro, o Corinthians assegura que vai buscar outras alternativas. Prioridades: 2 atacantes, um velocista de drible, outro mais construtor. Busca-se também um zagueiro e um lateral direito. E você, o que pensa sobre todas as informações que eu passei? Não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas advertiu o Corinthians pelo atraso no pagamento dos credores. Vale a lembrança de que no início do ano a CNRD garantiu um enorme acordo para o Corinthians com todos aqueles que cobravam na Câmara dívidas do Timão. Esse acordo é extremamente vantajoso ao Corinthians e permite ao clube pagar em 6 anos, sem juros e correção e com parcelas trimestrais, esse valor acordado, cifras bastante altas. Pois bem, o prazo para a primeira parcela vencia no dia 17 de julho. O Corinthians acabou entendendo que daria para pagar até o dia 22 de julho, data em que precisaria apresentar os boletos para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Posso assegurar para vocês que o Corinthians pagou a todo mundo, mas teve gente recebendo entre os dias 23, 24, 25 e até 28 de julho. Conversei com 2 dos credores do Corinthians que receberam essa grana somente no dia 28. E saiu nessa sexta-feira a advertência da Câmara Nacional de Resolução e Disputas ao Corinthians por conta do atraso no pagamento da primeira parcela. Tudo foi pago, mas fora do prazo. E a partir de agora, se reincidir no atraso a partir da segunda parcela, o Corinthians não sofre mais advertência e sim o transfer ban, aquela punição que o impede de contratar jogadores. A sorte do Corinthians, nesse caso, é de que a próxima parcela só vence em 3 meses, pouco mais de tempo para que o Corinthians consiga recuperar suas finanças. Só para completar, em relação ao Timão, o Corinthians quitou integralmente a parcela que devia ao Flamengo
pela compra de Mateuzinho, jogador comprado no ano passado por 4 milhões de euros. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.